casa que eu morei quando eu cheguei. Assim que eu cheguei na América, foi aqui. Você já sabia? Gente, que nostalgia! Eu nunca desci aqui. O carro, quando eu cheguei na América, o Uber, ele me deixou mais ou menos ali. Tava nublado. A gente desceu com as crianças pra cá. Deixa eu ver, eu nunca desci aqui depois. Eu me lembro que uma vez eu agendei um helper, né? Pra eu dar helper pra alguém. Eu não tinha experiência, fiquei esperando ela aqui. Tava muito frio, muito frio. E quando ela parou o carro, eu não sabia direito o que fazer. E eu não podia nunca imaginar que depois de 3 anos eu já estaria com trocentas casas para limpar e um mecanismo de busca de casas que não para. Eu nunca podia imaginar isso. Eu entrei aqui assim que a gente chegou, eu passei por essa lateral e eu me lembro que estava chuviscando e a moça que tinha agendado comigo, ela não estava em casa. E aí aquilo me deu um desespero porque eu não sabia o que fazer com as crianças. E o meu marido estava dentro do carro e eu só falava para ele assim, vai ficar tudo bem. Eu sabia que ia ficar tudo bem, mas eu não sabia como que ia ser o desenrolar do negócio. Depois a gente descobriu que ela estava aqui próxima e ela já estava chegando em casa. Mas na época deu um friozinho na barriga, sabe? Mas muito legal voltar aqui. Eu sempre passo nessa rua, mas eu nunca parei na calçada mesmo, entendeu? Esse negócio de descer e de olhar e de ver a casa de novo, 5 anos depois, dá uma sensação de eu consegui, sabe? Não tinha onde deixar as crianças para brincar. E aqui não tem muito espaço, né? E eu tinha 2 meninos. Tava grávida da Alice. Então a gente colocava as crianças para brincar basquete aqui, para tentar driblar um pouco esse lance da mudança radical de país, né? De casa. E saudade da família, enfim. Quando eu saí da High Street, a primeira coisa que me falaram é que eu não iria conseguir um apartamento para alugar porque nós não tínhamos crédito, nós não tínhamos tudo praticamente. Mas eu consegui aqui, no número 9 desse building, alugar o meu primeiro apartamento. E ao contrário do que disseram, eu não precisei pagar vários aluguéis, eu não precisei fazer nada disso. Eu tinha muita dificuldade em conseguir emprego como helper, porque as pessoas falavam assim, você não é uma boa helper, você não limpa direito, você não se adapta à nossa forma de limpar. Mas elas esqueceram de me perguntar se eu sabia me comunicar e se eu sabia escrever de forma persuasiva. Porque foi através disso que eu consegui os meus primeiros clientes de limpeza, onde 100% daquela renda eram meus. Então eu colocava o meu material dentro do carro e mesmo não sabendo limpar perfeitamente bem, o que eu fazia? Eu tratava eles muito bem, tinha mensagens assertivas, eu sabia como me comunicar, mesmo sem saber falar inglês, eu usava muito bem o Google Tradutor. E eu me lembro que quando eu entrei nesse building, para mim foi uma vitória, porque eu não tinha muita renda, foi o nosso primeiro espaço aqui nos Estados Unidos. Foi no número 9, era no 2º andar lá da frente e foi uma época muito especial. Eu passei mais ou menos 2 anos aqui, mas mais importante do que a entrada foi a saída. Eu me lembro quando a gente se mudou, quando eu decidi comprar o meu primeiro apartamento próprio aqui nos Estados Unidos, fazendo limpeza de casas, junto com a ajuda do meu marido. Nós estávamos aqui no apartamento 9, nós paramos uma van, uma caminhonete alugada aqui, e essa porta, ela tá até aberta, vou mostrar pra você. Essa porta ela não trava, tá vendo? Ela não trava, mas eu me lembro que nós ficávamos aqui revezando para conseguir descer as coisas, porque nós não podíamos prender essa porta. E foi o dia mais feliz da minha vida, quando nós compramos a primeira casa própria aqui nos Estados Unidos, fazendo limpeza de casas e meu marido trabalhando 7 dias na semana na construção. Eu tenho muitas boas lembranças desse lugar e também tenho más lembranças. Eu me lembro que eu ficava aqui no estacionamento esperando uma oportunidade de trabalho. Meu telefone tocar, alguém me chamar para dar um helper. E muitas vezes eu saía de casa, fazia 6, 7 casas no dia para ganhar $100, $120.
E quando eu voltava para casa, eu estava muito cansada. Eu tinha um bebê novinho, a Alice, que nasceu aqui, e mais os 2 garotos. Porque às vezes eu passava por aqui e eu via algumas casas, algumas coisas, eu pensava assim, eu vou bater nessas casas e vou oferecer o meu serviço. Vou perguntar se eles estão a fim de terem uma house cleaner. E aí muita gente me assustava, falava assim, você não pode fazer isso, você não pode colocar flyer no correio, você não pode bater de porta em porta, você precisa arrumar outra forma. Mas ninguém me contava a forma correta de fazer. Foi quando eu descobri que fazendo anúncios assertivos na internet, usando a tecnologia a meu favor, eu ia conseguir chamar a atenção desse povo e fazer com que eles conhecessem o meu trabalho. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Tem muita gente que me pergunta assim, Helena, por que algumas pessoas dão certo nos Estados Unidos e outras pessoas não dão certo? Tem gente que acha que é só por causa dos problemas técnicos, da falta de inglês, da falta de destreza, de muita timidez, não consegue adentrar a casa do americano sem muito medo. Mas eu não atribuo só a isso. Eu acho que alguns fatores emocionais também contribuem para que as pessoas, algumas tenham sucesso, outras não. O que você precisa ver é quais são as suas motivações, o que te faz agir hoje, o que te faz querer estudar mais a fundo e montar o seu próprio negócio, buscando seus clientes aqui dentro da internet, e o que te faz achar que é só mais um curso online, entende? Você tem que entender o que isso vai trazer de diferença na sua vida. Quando eu comecei a aplicar algumas técnicas de marketing digital no meu negócio, que, diga-se de passagem, não era o melhor negócio técnico, eu não era a melhor faxineira, a melhor house cleaner da minha região, eu estava longe de ser a mais experiente, mas eu era a que me comunicava melhor e que tinha mais assertividade em achar aonde estavam esses clientes. Eu comecei a vasculhar os aplicativos e a gente juntou tudo fazendo o método MOV, que basicamente é um mapeamento drone, você vai mapear aonde você vai trabalhar, a organização, que a gente deu o nome carinhoso de organização fio de cobre, porque ela precisa ser extremamente flexível, varredura nos aplicativos, você vai saber quais são os aplicativos que você precisa usar, como você faz para você, por exemplo, enviar uma carta para o correio oferecendo o seu serviço, como que você faz para mapear a área que você quer trabalhar. Como que você conversa com esse cliente dentro dos aplicativos? Por que algumas pessoas têm sucesso no aplicativo e outras não? Essas perguntas todas eu tive que descobrir na prática, porque ninguém queria me contar, e eu não sei se acontece com você, eu acredito que sim, mas a maioria das pessoas agem como se isso fosse um segredo eterno. Ninguém te conta como montar um schedule de casas aqui nos Estados Unidos, mesmo sem falar inglês. E por último, o que a gente batizou carinhosamente de engajamento coxinha. É um engajamento que depois de você ter passado por todas as fases do mapeamento e ter se descoberto, você vai entender que a sua comunicação com o cliente ela precisa ser igual uma coxinha de rodoviária, que a gente brinca que é pouca carne e muito óleo. Ou seja, você vai agir com pouca intensidade nas respostas, com pouca emoção, e com muita paciência, com muita unção, com muita tranquilidade, porque senão você não consegue colocar um método todo para correr. É difícil fazer? Não é difícil. O que precisa? Constância, você precisa fazer sempre. Os aplicativos você precisa estar olhando sempre, mandando mensagem sempre. E os anúncios pagos, prestem atenção, esses são a verdadeira mina de ouro da internet. É através dos anúncios pagos, é através da montagem estratégica de uma campanha de anúncio que você consegue atingir o público que você precisa. Agora, essa estratégia você vai ficar sabendo lá dentro.